que uma história tem? O gap. O que torna um filme interessante, ou um lançamento interessante, é a quantidade de gap que ele vai ter. O que é gap? Tradução ao pé da letra é a brecha. Então imagina que eu tenho uma ponte, né? E entre essa ponte eu tenho um buraco. Esse buraco é uma brecha, eu não consigo só atravessar, eu tenho que criar um plano. Então todo filme se torna interessante pela quantidade de brecha. Mas não só a brecha, como o herói resolve a brecha. Então se o roteiro ajuda o herói a resolver aquela brecha, o filme fica chato. Um exemplo prático. Nós temos o filme, eu vou citar filme porque eu acho que fica mais acessível para as pessoas, mas faz um exercício. Você vai perder 6 horas da sua vida, mas você vai fazer um curso. Assiste o Liga da Justiça do Joss Whedon e assiste o Liga da Justiça do Zack Snyder. São séries ou filmes? Filme. Tá. O Zack Snyder, meu diretor, talvez o meu top 3 de diretores, ele estava dirigindo o Liga da Justiça e a filha dele suicidou, 13 anos. Nossa. Ele largou a produção pra cuidar da família, pra resolver. Só que o Zack Snyder, ele é um diretor de filme de zumbi. Então ele tem uma linguagem que é a linguagem da DC, que é uma linguagem mais pesada. Ele vai, foge lá do set, ele chama o Joss Whedon. O Joss Whedon vem e fala assim, vou copiar a Marvel. E aí sai o filme do Liga da Justiça. O filme é horrível. O Zack Snyder dá uma entrevista e ele fala, a minha versão não era essa. E aí os fãs do mundo inteiro fazem um abaixo-assinado pra Warner, falando assim, solta a versão do Zack Snyder. A gente quer, a Warner vai pra ele, dá uma verba altíssima pra ele. Foi o cara que perdeu a filha. O cara que perdeu a filha. Isso anos depois. E ele reedita o mesmo filme. A mesma gravação. Nossa. Não grava nada. Diferente do Joss Whedon, que o filme tava gravado. O Joss Whedon quis regravar as cenas. O Zack Snyder não. Só que a versão de Joss Whedon tem 1h30, do Zack Snyder tem 4 e pouco. Não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Sem querer, essa semana, cheguei pros meus filhos, né, na minha educação de pai, falei, vamos assistir Liga da Justiça, vocês precisam ver esse filme e tal, eu tenho um de 5 e um de 7. Aí eles olharam com os zoião pra mim assim, falei, não, vamos, vocês vão curtir. Eu errei, pus o Joss Whedon e não me liguei. O de 1h30. O de 1h30. E acontecia situações, eu falava, não, isso aí tá, meu Deus, até parece. Tipo, sei lá, a Mulher Maravilha vai desarmar uma bomba, ela só joga a bomba pra cima. E a bomba explode e ela mata o vilão. Essa cena dura, sei lá, 4 minutos. Na versão do Zack Snyder, acho que tem uns 12. Aí mostra a complexidade dela pra jogar a bomba pra cima, o que ela tem que fazer pra desarmar o bandido e como ela faz, ela bolando ali, ela entendendo a situação. Aí mostra toda a complexidade do que aconteceu e a solução que ela achou. Gera muito mais conexão. O que todo mundo fala hoje do Liga da Justiça? O do Zack Snyder é fora da curva. O do Zack Snyder, e é bom, cara. O filme é bom. 4 horas. Te prende. 4 horas que te prende. Então, quando você tem as brechas e você sabe solucionar, o que são as brechas? As brechas são as objeções do meu cliente. Por que o meu cliente não consegue chegar é o problema. Aí eu não vou entrar no interno, externo, filosófico, que é usado em filme e o Donald Miller trouxe para o marketing digital. É basicamente isso. Então, quando eu faço um lançamento, eu preciso listar. Porque o herói... A gente não é herói, a gente é mentor, cara. Se alguém aqui assistiu O Senhor dos Anéis, quem assistiu o filme não sabe a história do Gandalf. Sabe a história do Frodo. Do Gandalf, não. Porque ele é um mentor. A história do mentor não é tão interessante. Eu fui palestrar no evento esses dias atrás, eu falei, gente, eu sei que ninguém tá nem aí pra minha história. Mas eu preciso contar. E como que eu conto? De uma maneira que ela gere empatia. Porque aí eu me ponho, a pessoa se põe no meu lugar. Ela teve a minha dor, então a minha solução é pra ela. Aí que eu conto. Mas eu conto com muito cuidado. Não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Então esse é outro recurso de narrativa. É entender que quem tá assistindo tem que gostar e não eu. Quem que tá comprando tem que entender. E não meu concorrente, que é outro erro que as pessoas cometem em lançamento. Então, assim, sei lá, você tem vários concorrentes que falam do que você ensina, mas de métodos diferentes. Sim, mas com o mesmo desejo, talvez. Só que às vezes você vai falar assim, não, mas se eu explicar isso aqui vai ficar muito simples. E aí o que o fulano vai pensar? Bom, já tá errado. Não é o fulano, é o cara que não sabe. Ele tem que entender. É pra esse público. Então por que um show de funk, ou o maior canal do mundo, parece que era até um tempo atrás, era do Condzilla. E por que o funk, não vou entrar no mérito, não consumo e também não gosto, mas por que o funk tem tantos seguidores? Porque ele é simples, fácil de entender e tem os outros apelinhos lá, né?
Tem os gatilhos da Tem os atenção. gatilhos da atenção. Né? A gente sabe qual que é o gatilho da atenção. É o gatilho do biquinão verde. Esse aí. Esse gatilho, ele Que é funciona. biquininho, né? É. Mas olha que louco, é uma música simples. Tchum, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchu. Aí há um emborrecimento hoje, que as pessoas não... A gente fez uma festa nos 80 comemorar o aniversário do meu primo ontem e tava tocando Marvin. Pô, conta pro pessoal a história da sua barba. Ah, é, gente. Porque assim, ele tem barba, tá ligado? Aí ele chegou hoje com moca. Eu olhei pro lado que a gente tava almoçando, ele chegou e eu fiquei olhando. Falei, caraca, velho, demorou uns Tem uma 5 criança segundos do meu lado aqui. pra eu conectar. Eu tirei a minha marca pessoal, que a gente teve uma festa nos 80, eu me entreguei, eu fiz o bigodão do Daqueles xerifes de falaram faroeste, que eu né? parecia o vocalista do Matanza. Nossa. Com o bigodão, assim, a costeleta, né? Aí já gravei um Reels naquela pegada, mas hoje eu tirei. Eu falei, não vou assim, o Elias não merece. Mas, e tava tocando a Marvin, né? Essa música aí. Cara, a letra é maravilhosa. Ele fala, Marvin, agora é só você, chorar não vai adiantar. É um pai no leito de morte dizendo que agora o filho vai ter que enfrentar a vida. Hoje não faria sucesso. Então, porque é complexo. Tudo que a gente tem que ensinar, é evidente que eu tenho que entender quem é o meu cliente, isso é outra coisa. Mas ele tem que ser simples e fácil de entender. A pessoa tem que bater o olho. Então, contar a história, eu falo que o jeito mais difícil, quem tem a maior missão de contar a história é quem faz produto infantil. Que criança, negão, se ela não gostar do que ela tá vendo, ela sai, vaza, ela não tá nem aí. Então, como que o cara faz um desenho que faz com que a criança fique hipnotizada ali, assim? A história que tá sendo contada, ela engaja. Por que meus filhos pedem, conta uma história da Bíblia pra gente dormir? E eu sempre gosto de contar a jumenta de Balaão, a Jonas e a baleia, porque são elementos ali dos animais, Noé e tal, que tem uma lúdica maior envolvida. Vai meter um Levíticos lá, né? Tá, pelo amor de Deus, e saiu Malaquias, e, tipo, não vai conectar com eles. Então, você contar as coisas... Olha que louco. Jesus pregava por parábolas para que aquela galera não entendesse. Porque aquela galera não tinha o nível de consciência que ele queria. Ele nichava... eu não gosto de trazer por marketing digital, nada, mas é real. Ele usava as parábolas para nichar o público. Sim. Então, quando você conta a sua história, você automaticamente conta pro seu público. Por isso que tem que ter o gatilho certo. Por isso que o seu lançamento tem que ter um título chamativo, um movimento que as pessoas conectem. Então, nós tivemos na eleição uma grande parte que não se posicionou. Tudo bem. Frank Kern, um americano, ele fala muito sobre doutrinação. E que um dos princípios para você virar um fronte de alguma coisa é os seus posicionamentos estarem claros. Então, não adianta eu ser o mureta. Quando eu me posiciono, eu vou dividir o público, mas eu trago o que a gente fala da audiência da verdade, né? Que a gente uma audiência de verdade. Não, mas isso é polêmico. Não, mas é a minha opinião. Eu não tô ofendendo ninguém, eu só penso isso. Eu crio um alinhamento de expectativa. Isso é contar uma história. Eu falo, esse sou eu conto uma história sobre mim. Quem sou eu? Eu sou esse cara, eu tenho esse posicionamento, essas crenças. E é assim que eu acho que funciona. E é assim que deu certo para mim e para milhares de alunos. Ponto. Então, a narrativa tem esse superpoder. Então, para um lançamento, você tem que ter alinhamento de expectativa. É como se eu fosse vender um produto. Eu amo dar esse exemplo. Conheci uma menina. Vamos sair jantar. Eu não conheço quem é a menina, eu levo numa churrascaria. Ela é vegana. Mano, perdeu o lead. Já era. Sim. Você não teve a mínima preocupação de saber quem que você estava levando. Ou eu pego uma pessoa intolerante à lactose e falo, vamos tomar um sorvete? Não pode. E é normal, hoje as pessoas têm isso. Então, eu tenho que entender meu público e alinhar com o meu público dentro das minhas crenças. Então, eu não posso esconder quem eu sou. E isso tem que estar claro no lançamento. Por isso que, por exemplo, se você olhar no meu Instagram, e a maioria dos caras de social media fala, o primeiro destaque tem que ser quem sou eu. E quando o cara entra no meu destaque, eu já começo na boca falando que eu sou pastor. Eu tive uma discussão com o meu time. Porque uma pessoa do meu time falou, eu acho que você não devia falar isso, que... Cara, se o cara não alinhar com a minha mensagem, porque eu vivo a igreja, eu tô na igreja toda hora, eu tenho minha missão com um grupo de jovens, a galera que eu amo, e eu faço stories, eu não vou esconder quem eu sou. Eu sou esse cara. E é a verdade, por isso que eu amo essa palavra. Então, o meu primeiro destaque é quem eu sou. Comece por aqui. Clica lá, tem
1 minuto e meio, 2 contando a minha história. E se você olhar a minha história lá, é um curso. Se você pegar a maneira como eu conto a história, eu me apresento, falo o que eu sou e pra onde eu vou te levar. Ponto. Mas o quem eu sou é só alinhamento de valores. E não ficar falando, não, porque eu. Mano, ninguém tem nem aí pra você. A real é essa. A real é essa. Faz um experimento. Deita no meio de uma praça pública lotada de gente, deita no chão. Você vai ver quantas pessoas ali proporcionalmente vão parar pra ver se você tá precisando de alguma coisa. Quase ninguém. Ou seja, acabei de ter uma ideia, isso vai ser um Reels. Qual? Eu vou deitar no meio de uma praça pública e pôr uma câmera filmando pra ver quantas pessoas. Aí no final eu vou falar, bom, a verdade é que ninguém tá preocupado com você, se você não tiver nada pra dar em troca. Então o mundo não gira em torno de você. O cara que tá gerando conteúdo agora, o cara tá aqui te assistindo, mas tem aqui no Relacionado uma porrada de conteúdo que pode ser mais legal. Que ele Não goste. Não vai ser. Entendeu? Pra ele. Às vezes o cara é fã de futebol. Não, mas o nosso é mais da hora. Não, evidente, evidente. O cara não tem nós dois. Mas você concorda que o algoritmo ele é traiçoeiro? Traiçoeiro. O cara pode estar aqui aprendendo e algo que vai mudar o negócio dele, levar ele pro próximo nível. Ele vê os melhores gols do Hendrick ali, clica e sai. Tá bom, tem 3 gols, tudo bem, mas... Você... Não, o Hendrick é o novo não, Pelé. esse moleque aí, pelo amor de Deus. Não, eu acho que ele... Tipo, eu não sei se ele vai ser grande. Eu acho que vai ser o novo Pelé e nada mais do que isso. Olha, gente, aqui é um palmeirense que não é clubista. Nada demais. Mas torcemos, né? Que estamos precisando, né? Nossa. Estamos precisando. A seleçãozinha tá, Meu mano. Deus, aí os caras falam Eu assim... acho que é a pior seleção da Não, história. mas é os piores resultados. Mas de jogador, você não vê um cara craque, velho. Toda a seleção teve um craque. Ah, eu também acho. Tipo... Aí ele põe o Veiga de lateral direito, aí os caras chamam o pior técnico da história da seleção. Mas enfim. Bom, Só não é pior que o Corinthians, né, velho? Ah, não vem não. Fala disso. Que isso, todo poderoso, né? Mas isso é legal, cara. Se você for ver, por que que a gente... o futebol é mágico? Porque, às vezes, existe aquela luta, né, do patrão quando é empregado. Aí o patrão é corintiano, empregado é palmeirense, ou vice-versa. Geralmente, o palmeirense é o patrão, o empregado é o corintiano, né? Vamos ser realistas. Mas aí o Corinthians ganha do Palmeiras. O cara que tá assistindo não é só a vitória, é o prazer de, na segunda-feira, chegar na empresa. E aí, chefinho, como foi lá? Olha como é uma história que é contada. Uma história. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra você, que eu acredito que vai ajudar a galera. Beleza, eu contei uma história, mas como é que eu faço pra transicionar dessa história pra uma venda? Porque, querendo ou não, a história real, verdadeira, ela vai conectar. E a pessoa, às vezes, ela... Pô, me conectei com você, mas como é que eu faço pra ela entender que, tipo, eu preciso de você pra resolver meu problema? Como é que eu faço essa conexão da história pra venda? Lembra do gap? Sim. Eu tive o gap. O herói teve a dor, o problema. E o herói, no caso, quando eu tô contando a minha história, ali eu sou o herói, né? Então eu tive um problema e eu solucionei. Como eu solucionei? Com um método. Então eu tenho uma especialidade em solucionar esse tipo de problema. E eu tenho que apresentar para o meu prospecto que eu vou solucionar aquele problema para ele. Então, assim como eu consegui solucionar, você também vai, se você tiver acesso ao meu método. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.